Meus amigos, o tema que abordaremos a partir deste momento diz respeito ao poder militar das grandes potências e à perda de utilidade das forças armadas da grande maioria dos países. O que pretendemos demonstrar é que as grandes potências adquiriram um poder militar tão grande que tornou inútil a existência das forças armadas da grande maioria dos países do mundo. O poder militar dissuasório contra ameaças externas da grande maioria dos países do mundo se tornou irrelevante na era contemporânea, com a utilização pelas grandes potências de um imenso arsenal de armas nucleares e da guerra cibernética moderna. Armas nucleares e guerra cibernética moderna desequilibrou toda a correlação de forças militares em nosso planeta. A visão de que cada país deve possuir suas forças armadas para a defesa de seus territórios, para dissuadir ameaças externas, se tornou irrelevante porque a grande maioria dos países do mundo são possuidores de forças armadas baseadas em estruturas obsoletas do passado, como é o caso do Brasil. Este fato faz com que os gastos militares da quase totalidade dos países do mundo se tornem produtivos, fazendo com que se torne desnecessária a existência de forças armadas cujos gastos militares deveriam ser utilizados em setores econômicos mais relevantes ao desenvolvimento econômico e social de muitos países. O poder militar de um país diz respeito ao conjunto de organizações para a defesa e o combate de um país constituídas pelo Exército, Marinha, Corpo de Fuzileiros Navais, Força Aérea e Guarda Costeira, mas também pela Força Espacial, focada na guerra no espaço, e pela capacidade de desencadear a guerra cibernética, no caso das grandes potências, como Estados Unidos, Rússia e China. Então, repetindo, o conceito de poder militar de um país diz respeito ao conjunto das organizações para a defesa e para o combate de um país, que poder este que é constituído pelo Exército, Marinha, Corpo de Fuzileiros Navais, Força Aérea, Guarda Costeira, mas também pela Força Espacial, focada na guerra no espaço e pela capacidade de desencadear a guerra cibernética no caso das grandes potências, como Estados Unidos, Rússia e China. A maioria dos exércitos do mundo não operam, não desenvolvem a chamada força espacial. São poucos os países que têm capacidade de montar uma força especial focada na guerra no espaço e com capacidade de desencadear a guerra cibernética, que depois nós vamos explicar o que é que diz respeito à guerra cibernética. O poder militar de cada país se expressa pelo tamanho dos gastos militares e por sua relação com o produto interno bruto. Nós temos dados publicados pelo Instituto de Pesquisa da Paz Internacional de Estocolmo, com os dados de 2017. Nesses dados, nós constatamos que Estados Unidos é um país que
apresenta o maior gasto militar. E gasto este que também representa, em termos de percentagem do PIB, o maior valor entre todos os países do mundo. Então, os gastos militares norte-americanos, seguidos pelos gastos militares chineses, russos, Arábia Saudita, Índia, França, Reino Unido, Japão, pela ordem, Alemanha, Coreia do Sul, Itália, Austrália. O Brasil, entre todos esses países, é o 13º nessa lista que nós estamos apresentando. Só para vocês terem uma ideia, enquanto os Estados Unidos gastam 611 bilhões de dólares, a China 215 bilhões de dólares e a Rússia 69 bilhões de dólares para se armarem, o Brasil gasta apenas 22 bilhões de dólares. O tamanho do gasto militar sinaliza o poder de fogo que cada um desses países possui no confronto com outros países no campo militar. Temos também aqui um outro dado de uma outra instituição, que é o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, com dados de 2015, que apresenta os Estados Unidos ainda como o primeiro da lista, em termos de gastos militares, seguido da China. O interessante é que a Arábia Saudita aparece nesses dados de 2015, em terceiro lugar. Em quarto lugar, Rússia. E nessa lista que nós estamos apresentando, o Brasil se apresenta em 11º lugar. Quer dizer, então, em termos de poder de fogo que se manifesta efetivamente no tamanho do gasto militar, significa que o Brasil, na comparação com as grandes potências, particularmente Estados Unidos, China e Rússia, se representa um valor praticamente desprezível. Esses números que há pouco eu procurei mostrar, este ranking, com relação às grandes potências do mundo, mostram que Estados Unidos, China e Rússia são as maiores potências militares do planeta, porque seus gastos militares são bastante superiores aos dos demais países do mundo. Um artigo do DefesaNet, que é um site especializado em defesa, em questões de natureza militar, este site informa que os gastos militares dos Estados Unidos totalizaram, em 2019, 732 bilhões de dólares, representando 38% dos gastos militares globais. Um outro texto que nós analisamos, sob o título 23 exércitos mais poderosos do mundo em 2021, neste artigo, com esse título, os 23 exércitos mais poderosos do mundo em 2021, neste artigo informa que os Estados Unidos, a Rússia e a China são os países com os exércitos mais poderosos do mundo hoje. Isso aí, digamos assim, reforça o outro texto que eu falei, do site DefesaNet, confirma. Este texto confirma o texto que eu havia colocado anteriormente, que Estados Unidos, Rússia e China são os países com os exércitos mais poderosos do mundo. Este ranking é definido pela Global Firepower. Global Firepower significa poder de fogo global. É um portal analítico de 139 forças militares ao redor do mundo baseado em dados como quantidade de soldados, reservistas, força aérea, equipamentos, orçamento anual militar, entre outros. E nós colhemos as seguintes informações.
Por exemplo, sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país com o exército mais poderoso e mais forte de todo o mundo. Isso acontece pois, além de possuir o terceiro maior exército em número de soldados é o terceiro maior. É também o que mais investe nas Forças Armadas, principalmente em equipamentos militares modernos. O país investe 740 bilhões de dólares no exército, enquanto que a China, o segundo país que mais investe, possui um orçamento de 178 bilhões. Há uma diferença bastante grande entre o investimento da China e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos suplantando amplamente em termos de investimento no exército. Os Estados Unidos também possuem a tecnologia mais avançada para combates e defesa atualmente. Em termos de soldados ativos, os Estados Unidos têm 1.400.000 soldados. O orçamento anual é de 740 bilhões de dólares. Orçamento anual para as Forças Armadas. A Força Aérea tem 13.233 aeronaves. Veículos blindados de combate são 40 mil. E forças da frota da Marinha são 490. Ou seja, a frota, quer dizer, navios, porta-aviões, são 490 que os Estados Unidos possuem. A Rússia, atualmente, possui a segunda força militar do planeta. É formada em 1992, após a dissolução da União Soviética, o exército russo foi um dos que mais investiram em força militar nas últimas décadas. A Rússia é também um dos poucos países que produzem seus próprios equipamentos militares, tendo o maior número de tanques e projetores de foguete entre todos os exércitos do mundo. Em termos de soldados ativos, tem 1.014.000 soldados, um pouco menos do que os Estados Unidos, que tem 1.400.000, mas praticamente se equivale. Um orçamento anual de 42 bilhões de dólares, bastante inferior ao orçamento norte-americano. Tem 4.144 aeronaves, tem 27.100 veículos blindados de combate e tem 603 unidades da Marinha, porta-aviões, submarinos, etc. A China possui o maior exército do mundo em número de soldados ativos, mas é o terceiro. Primeiro, Estados Unidos, segundo, Rússia e terceiro, China. A China possui o maior exército em número de soldados ativos. Não é de se espantar porque é o país mais populoso do mundo. O país também é o segundo com mais financiamento nas Forças Armadas. É o segundo com mais financiamento, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O grande desenvolvimento da China, nos últimos anos, faz com que peritos projetem que o exército chinês venha a se tornar ainda mais forte nas próximas décadas. Em termos de soldados, ele tem muito mais, tem até a soma dos soldados dos Estados Unidos e da Rússia. Tem cerca de 2.185.000 soldados. O orçamento anual é de 178 bilhões de dólares, 3.260 aeronaves, tem veículos blindados, 35 mil veículos blindados, forças da frota da Marinha, 777 unidades navais. Um aspecto que eu queria observar é que quando eu abordei Força Aérea, não envolve só apenas aeronaves, isso se aplica a todos os três países. Envolve também foguetes, a utilização de foguetes, mísseis, etc. O poder militar de um país
é sustentado, como não poderia deixar de ser, pelo poder econômico que possua. Das três grandes potências, Estados Unidos e China têm poder militar sustentado pelo poder econômico de suas economias. Ao contrário da Rússia, que se fragilizou com o fim da União Soviética. Ao herdar o poder militar da ex-União Soviética, a Rússia, mesmo fragilizada economicamente, consegue sustentar seu poder militar. O artigo sobre o título Maiores Economias do Mundo, as 10 potências econômicas atuais, publicado em março de 2021, informa que as duas principais potências econômicas atuais do mundo são Estados Unidos e China. Os Estados Unidos têm um PIB de 21 trilhões de dólares. É responsável por 24% do PIB mundial. Os Estados Unidos são o maior importador e o terceiro maior exportador de produtos do mundo. Grandes marcas globais têm origem no país, como Coca-Cola, Nike, McDonald's. É o principal produtor de energia elétrica e nuclear, mas também o maior importador de petróleo. Apesar de ser o maior produtor de milho e soja, a agricultura representa menos de 1% do PIB. A maior parte do PIB é composta por serviços, cerca de 67% do PIB. O segundo país economicamente mais avançado do mundo é a China, com 14 trilhões de dólares. A diferença é de 7 trilhões de dólares. A expectativa é que a China alcance os Estados Unidos em meados do século XXI. A China é o país com maior crescimento econômico do mundo. Mesmo nesse período de pandemia, as taxas de crescimento da China são as maiores do planeta. A China apresenta um aumento médio de 10% do PIB anualmente, e isso apresentava até antes da pandemia. A China é composta por uma economia mista, resultante das reformas econômicas promovidas por Deng Xiaoping, que foram aplicadas desde 1978. Fazendas coletivas foram privatizadas, indústrias na área de mineração e produtos básicos, como roupas, processamento de comida, etc., também passaram a fazer parte do setor privado. Essas medidas levaram a China a se tornar a nação com o maior crescimento econômico dos últimos 25 anos. Na era contemporânea, o xadrez geopolítico internacional aponta a existência de três grandes protagonistas: Estados Unidos, China e Rússia. Os números que apresentei há pouco a respeito desses três países, do ponto de vista militar e do ponto de vista econômico, particularmente Estados Unidos e China, apontam que são os três grandes protagonistas da cena geopolítica mundial. Do confronto que se estabeleça no futuro entre essas três grandes potências militares, poderá resultar cenários alternativos ao atual, que se caracteriza no momento pelo declínio da hegemonia dos Estados Unidos na cena mundial. Tomando por base os três grandes protagonistas do xadrez geopolítico internacional contemporâneo, pode-se afirmar que os Estados Unidos têm por objetivo recuperar sua hegemonia mundial nos planos econômico e militar. Para alcançar esses objetivos, as estratégias do governo norte-americano consistem fundamentalmente no seguinte: primeiro, barrar a ascensão da China como futura potência hegemônica do planeta. E, em segundo lugar, impedir a Rússia de alçar a condição de grande potência mundial. Na prática, o governo dos Estados Unidos quer evitar o enfrentamento no futuro de dois gigantes: a China como potência hegemônica e a Rússia revigorada. Para barrar a ascensão da China
como potência hegemônica do planeta, a estratégia militar norte-americana está centrada na região Ásia-Pacífico, sem descurar do Oriente Médio, para combater o terrorismo, defender Israel, salvaguardar seus interesses petrolíferos e fazer frente à ameaça do Irã. Como aliado dos Estados Unidos, o Japão colabora com a estratégia norte-americana de cerco da China, reforçando seu poder militar até 2020. Outro objetivo da estratégia militar norte-americana é também pressionar a aliança da Rússia com a China, desenvolvendo as ações da OTAN na Europa e com o reforço de suas bases militares no Japão, Coreia do Sul e Diego Garcia, e também da Frota do Pacífico. Em sua estratégia militar, a China, por sua vez, considera o conceito de defesa ativa, a que vence o inimigo com operações ofensivas. As Forças Armadas são dissuasivas. Estão preparadas para evitar o ataque preventivo do inimigo, no caso os Estados Unidos, e também o Japão, e também a Coreia do Sul. Então, como eu disse, a China está preparada para evitar o ataque preventivo desses seus inimigos. Está capacitada ao contra-ataque, impedindo o segundo ataque. Em outras palavras, se houver um primeiro ataque na China, ela impedirá o segundo ataque. Não será o primeiro país a lançar seus mísseis nucleares. Isso faz parte da estratégia da China. Mas ao ser atingido pelo primeiro, não deixará que o inimigo lançar o segundo. As Forças Armadas também estão moldadas para tratar das ameaças de segurança não tradicionais. Participar da luta contra o terrorismo, no resgate e socorro nos desastres, na assistência humanitária, na reconstrução diante de calamidades, além de proteger a população. Este é o papel das Forças Armadas, além de cuidar da defesa do país. Apesar de alegar que não tem alianças, a China possui acordos de cooperação militar com inúmeros países, sobretudo com a Rússia. Cabe observar que a atenção da China ao seu novo projeto, a Rota da Seda, em especial a parte marítima, motivando a modernização da sua frota marítima e a construção de base de apoio, como em Djibouti, noticiado como um centro logístico. A estratégia militar da China pode ser comparada alegoricamente com a Grande Muralha, situação estática, denotando uma atitude defensiva, aguardando o ataque. Em outras palavras, a China assume uma atitude defensiva, aguardando o ataque dos inimigos. A estratégia militar da Rússia prevê o rearmamento do exército e da marinha, com o uso de armas convencionais e nucleares, como resposta a um ataque contra o país. A expansão da OTAN rumo às fronteiras russas. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Representa a união das forças militares dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, que foram constituídas para enfrentar a União Soviética e os países do leste europeu. Mas ela foi mantida agora para enfrentar a Rússia. Como eu disse, a expansão da OTAN rumo às fronteiras russas é o principal perigo externo ao país. Sobre a Rússia, é importante destacar que seus objetivos estratégicos são os seguintes. Primeiro, defender-se da ameaça a seu território, representada pelos Estados Unidos e pelas forças da OTAN. Segundo, reforçar sua posição como fornecedor de gás natural aos países da União Europeia. E terceiro, alcançar a condição de potência mundial
perdida com o fim da União Soviética. É importante observar que o Tratado de Não Proliferação Nuclear, firmado em 1968, que legitimou a posse de armas nucleares pelos Estados Unidos, pela União Soviética, pela Inglaterra, pela França e pela China, tentou evitar que outras nações as desenvolvessem, restringindo seu acesso à tecnologia. Apesar disso, outros países desenvolveram armas nucleares, como a Índia, a Coreia do Norte, Paquistão e Israel. Israel, por exemplo, não confirma ou desmente os relatórios especialistas que o acusam de possuir amplo arsenal nuclear, estimado em mais de 100 ogivas nucleares, sendo assim o único país com tal armamento no Oriente Médio. Por sua vez, o Irã e a Síria são acusados de terem programas secretos de armas nucleares. Até o presente momento, 187 países ratificaram o Tratado de Não Proliferação Nuclear, entre eles o Brasil. E nenhum deles se retirou do pacto, à exceção da Coreia do Norte, que assinou o tratado, mas saiu do tratado, que aconteceu em 2003. Vários países têm criticado esse monopólio nuclear perpétuo que o tratado impõe pelo fato de legitimar as armas existentes e não admite que outros países as possuam. Na atualidade, o poder militar de um país está intimamente relacionado com a disponibilidade de armas nucleares, mas também com a capacidade de desenvolver a guerra cibernética. Este é um fato novo, a guerra cibernética. O poder nuclear ele foi construído a partir da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançaram 2 bombas nucleares no Japão, em Nagasaki e Hiroshima. Mas a partir deste momento, vários países desenvolveram o poder nuclear, inclusive países que não eram ou não se constituem em grandes potências. Mas o fato novo, como eu disse, é a possibilidade desses países, essas grandes potências militares, desenvolverem a guerra cibernética, porque aí o desequilíbrio passa a ser total com relação a qualquer exército do mundo. A ciência e a tecnologia são utilizadas pelas grandes potências militares na guerra cibernética como uma das armas da guerra moderna. A guerra cibernética se apoia na tecnologia da informação e modernamente também nos avanços proporcionados pela inteligência artificial. Sobre a inteligência artificial, nós já produzimos vários vídeos abordando o impacto da inteligência artificial sobre a sociedade de modo geral. Mas um impacto bastante importante é o que diz respeito à sua utilização para fins militares. A guerra cibernética consiste basicamente no uso de ataques digitais para fins de espionagem ou sabotagem contra as estruturas estratégicas ou táticas de um país. Veja bem, usa para duas finalidades: espionagem ou sabotagem. A espionagem visa roubar informações táticas e estratégicas, como dados sobre a movimentação de tropas, os pontos fortes e fracos do sistema bélico do país e qualquer outra informação valiosa sobre recursos necessários para a guerra. Na sabotagem, por sua vez, pode ir de uma ação simples como derrubar os servidores de um site governamental, ou seja, derrubar um sistema, a algo extremamente nocivo, como fazer o lançamento de uma ogiva nuclear. Isso pode ser feito através de com base em sistemas cibernéticos.
A sabotagem se resume a fazer algo ao contrário da espionagem, que se resume a descobrir algo. Espionagem procura descobrir algo, e a sabotagem se resume a fazer algo que atente e prejudique as forças do inimigo. Na guerra cibernética, hackers, com apoio do Estado, sejam membros das forças militares de um país ou financiados por tal país, atacam computadores e redes de países oponentes que afetem recursos necessários para a guerra. Eles fazem isso da mesma forma que qualquer outro computador do sistema. Isto é, estudam o sistema profundamente, descobrem suas falhas e usam essas falhas para controlar esse sistema ou destruí-lo. Hackers podem usar informações confidenciais destinadas a outrem, ou seja, espionagem, praticando espionagem, para ganhar dianteira na batalha contra seu adversário. Podem descobrir a velocidade de um míssil e construir outro míssil ou um avião que possa ultrapassá-lo. Podem descobrir para onde o inimigo está movendo suas tropas e planejar uma emboscada, como aconteceu contra o general iraniano Soleimani, que foi assassinado e realizado pelo exército dos Estados Unidos em 3 de janeiro de 2020, em um bombardeio no aeroporto de Bagdá. Hackers podem descobrir quais cientistas são importantes na criação de armas e atacá-los diretamente, como aconteceu com o assassinato, em 27 de novembro de 2020, do cientista iraniano Mohsen Fakhrizadeh. Assassinato esse atribuído a Israel, segundo informações divulgadas pela CNN americana. Mohsen Fakhrizadeh era o principal cientista nuclear do Irã, quando foi alvejado por balas em uma rodovia próxima de Teherã. Quando o país possui o controle desses sistemas, é possível também sabotar pessoas e estruturas. Ao descobrir como as tropas estão se comunicando, o país ganha acesso à rede para que possa confundir o inimigo e invadir a base deles. Poderia invadir seus sistemas, suas contas e fraudá-los, se passando por um deles, ou poderia usar essas informações para controlá-los e chantagear pessoas por causa de algo achado no computador, ou sequestrar suas famílias usando informações privadas. Destruir os sistemas de países inimigos tem um resultado óbvio. Destrói o que controla esse sistema e, consequentemente, impede-o de funcionar. Um exemplo comum de cyberguerrilha é o uso de ataques para desativar sites governamentais e redes sociais. Essa tática foi usada efetivamente pelos russos durante a Guerra da Ossétia do Sul, na Rússia, em 2008, causando caos e espalhando informações falsas à população antes e durante a invasão russa. A guerra cibernética tem como alvo qualquer setor importante para a infraestrutura do inimigo. Isso significa setores como o Exército, a Defesa Nacional e a indústria bélica. No entanto, esses alvos podem ser fábricas de armas, minas e outras manufaturas que auxiliam no funcionamento dessas fábricas. E também o sistema elétrico, que fornece energia para todos esses setores. Na sua versão mais assustadora, a guerra cibernética pode ter como alvo o recurso estratégico mais importante de um país, que é a sua população. Um hacker poderia fazer um ataque terrorista
para desestabilizar ou desmotivar uma população a lutar. Isso implica em desencadear uma guerra financeira, com ataques aos setores financeiros, que causariam danos econômicos, ou ataques a sistemas de comunicação para desativar a rede de telefonia e a internet. É importante observar que a guerra cibernética, que é tudo isso que estamos relatando para vocês, não faz nenhuma distinção entre alvos civis e militares. Apesar de um míssil causar um dano muito maior do que um vírus, um cyberataque pode resultar em perdas e mortes de civis. Se houver um ataque ao sistema energético de qualquer país e o sistema fosse destruído por um cyberataque, não seriam só as fábricas de armas que parariam de funcionar. Um ataque desses resultariam também em acidentes de trânsito, cirurgias interrompidas, falhas em máquinas de suporte à vida, quando uma quantidade elevada de pessoas poderia morrer. É muito difícil descobrir o autor de um cyberataque, nem os governos que financiam esses ataques. Um aspecto que faz as armas digitais piores do que as armas nucleares é o de descobrir quem fez o ataque. É muito fácil esconder a origem de um ataque desses, mascarando a identificação do autor dos ataques. Mesmo que o governo descubra de qual computador o ataque foi efetivado, ainda existe a dificuldade de descobrir quem era a pessoa atrás da tela. E é ainda mais difícil saber se ele era ou não um agente do governo. Clausewitz, general alemão, autor de um livro muito importante da guerra, afirmou que a guerra é um ato de violência para impor a vontade de um beligerante a seu inimigo. Mas o chinês Sun Tzu, que também é autor de um livro muito importante sobre a guerra, acrescenta que a maior proeza militar é vencer sem combater. Clausewitz coloca que para vencer é preciso combater e impor a vontade ao inimigo. Zhao Shunzi afirma que o maior proeza militar é vencer sem combater, e a guerra cibernética é capaz de realizar essa proeza. Sun Tzu diz que a maior proeza militar é vencer sem combater. A astúcia e a manipulação apresentam mais vantagens do que a agressividade para impor sua vontade sobre os outros. A guerra cibernética é definida com a utilização de meios para controlar países ou empresas transforma radicalmente os três componentes históricos da guerra: a espionagem, a sabotagem e a guerra da informação, na linha observada por Sun Tzu. A guerra no passado, a espionagem, era tratada de outra forma. Eram pessoas que atuavam dentro de um país inimigo e forneciam informações ao país a quem prestava serviço. O espião prestava serviço. A sabotagem requeria a ação de pessoas que teriam que se deslocar para um determinado local, por exemplo, uma usina hidrelétrica do inimigo, para destruí-la, colocando uma bomba. E a guerra da informação era diferente, porque no passado se utilizava meios como, por exemplo, rádio e as comunicações via rádio, ou até mesmo telégrafo. E a guerra da informação não tinha as características que tem hoje. Já na guerra cibernética, a espionagem mudou de caráter, a sabotagem e a guerra da informação. Porque tudo isso pode ser, necessariamente precisa que pessoas se desloquem para o país inimigo para realizar sabotagens,
para obter informações e para realizar espionagem. A espionagem é cibernética. O mundo entrou numa fase de guerra permanente, sem frente de batalha e sem regras de engajamento. A guerra cibernética se assemelha à guerra insurrecional, com a diferença de poder planejar e executar ação à distância, longe do inimigo. A utilização de algoritmos de inteligência artificial multiplicará o impacto das ações e criará no adversário novas vulnerabilidades. Será mais difícil a identificação de seus autores, pela utilização dos robôs para autorizar a difusão de falsas informações nas redes sociais ou para a disponibilização com livre acesso de algoritmos, permitindo incluir pessoas em qualquer vídeo e de colocar em sua boca o que se deseja que ele fale, que ele diga. É possível que já estejam acontecendo operações de espionagem cibernética, de sabotagem ou de influência comandada de maneira completamente autônoma, necessitando apenas do sinal verde de alguém. Não há dúvidas que isso já está acontecendo em escala planetária. A espionagem de uns em relação a outros. O entendimento de que a tecnologia... Aliás, a guerra cibernética já está em curso. Ela já foi desencadeada pelas grandes potências. O entendimento de que a tecnologia 5G possa ser explorada para espionagem e sabotagem de instalações de infraestrutura, rede de comunicação e centros financeiros passou a ser uma nova preocupação e está na raiz da proibição da compra de produtos da Huawei chinesa para as redes 5G públicas ou privadas nos Estados Unidos. E os Estados Unidos vêm pressionando vários países do mundo, inclusive o Brasil, no sentido de não adquirir os produtos da Huawei chinesa, 5G chinesa. A nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China começou com o comércio, mas deve se deslocar rapidamente para a tecnologia, em que a China dá mostras de estar à frente dos Estados Unidos nos avanços da aplicação da última geração 5G. Tudo que acabamos de relatar deixa bastante evidenciado que a ciência e a tecnologia estão a serviço não apenas da emancipação humana, mas também a serviço da guerra e da destruição da humanidade. Na verdade, a ciência e a tecnologia passaram a ser utilizadas para o bem e para o mal. A expectativa de que a ciência e a tecnologia seriam utilizadas exclusivamente para o progresso da humanidade foi dolorosamente interrompida por eventos que marcaram a sociedade atual, sendo os principais deles, sem dúvida, as catástrofes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a ciência contribuiu para a barbárie de duas guerras mundiais com a invenção de armamentos bélicos poderosos e destrutivos, e continua contribuindo para a sofisticação da guerra moderna. O poder nuclear e a capacidade de desencadear a guerra cibernética por parte das grandes potências faz com que as forças armadas dos demais países se tornem relevantes. Isso eu afirmei logo no início da nossa apresentação. E por quê? Porque as forças armadas dos demais países do mundo se tornaram incapazes, impotentes para fazer frente ao poderio militar das grandes potências, Estados Unidos, Rússia e China. E também de potências médias, militares médias, que também já estão utilizando não só do poder nuclear que possuem, como também da guerra cibernética, como o Reino Unido, a França, a Índia, a Coreia do Norte, Paquistão e Israel. Esta situação se torna bastante evidente no caso de países que não detêm armas nucleares e não são capazes de desencadear a guerra cibernética. Apenas países como Reino Unido, França, Índia, Coreia do Norte,
Paquistão e Israel seriam capazes de dissuadir qualquer ameaça contra seus países, pelo fato de serem detentores de armas nucleares, principalmente isso. Este não é o caso do Brasil, que além de ser dependente econômica e tecnologicamente do exterior, tem forças armadas incapazes, obsoletas, incapazes de fazer frente a qualquer ameaça, sobretudo das grandes potências, e não ser detentor de armas nucleares. Inclusive, o Brasil assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear e não tem capacidade científica e tecnológica para desencadear uma guerra cibernética, para se ombrear com os outros países mais avançados. Fatos recentes demonstram a incapacidade das forças armadas de inúmeros países para fazerem frente ao poderio militar das grandes potências. Em 1982, por exemplo, na Guerra das Malvinas, as forças armadas da Argentina foram derrotadas pelas do Reino Unido em um mês e meio. Em um mês e meio, as forças armadas argentinas foram derrotadas. Em 2003, na Guerra do Iraque, os Estados Unidos, o Reino Unido e um punhado de nações aliadas lançaram uma pesada campanha de bombardeio aéreo contra as principais cidades do Iraque, principalmente Bagdá, e em menos de um mês sobrepujaram o exército iraquiano e conseguiram ocupar o país. Em 2013, o governo dos Estados Unidos anunciou a intenção de bombardear a Síria, com o objetivo de derrubar o presidente sírio Bashar al-Assad, que só não aconteceu porque a Síria contou com o apoio militar da Rússia. Estes exemplos demonstram que os países não detentores de poder de dissuasão só terão condições de evitar sua ocupação pelas grandes potências se estiverem aliadas a uma das grandes potências, como foi o caso da Síria, aliada da Rússia. O Brasil, por exemplo, é um país que não tem a mínima condição de dissuadir qualquer ameaça externa e não possui recursos para alcançar o poder de dissuadir qualquer ameaça. Não tem condições nem de desenvolver o poder nuclear, nem a guerra cibernética. Diante desse fato, os gastos militares do Brasil são, na sua quase totalidade, improdutivos. A defesa militar no Brasil não terá condições de ser fortalecida, destinando, como aconteceu recentemente, no orçamento do governo Bolsonaro, destinando 80% do orçamento para gastos, só 80% dos gastos militares destinados para pagar salários, aposentadorias, entre outros penduricalhos de pessoal das Forças Armadas, em detrimento dos investimentos em tecnologia militar. Só para comparar, na França o percentual do gasto com pessoal tem caído quase continuamente, chegando a 46% em 2016. A atitude racional no Brasil, na era contemporânea, consistiria em reduzir drasticamente os gastos militares, para destinar parte desses recursos alocados à manutenção das Forças Armadas para outro fim mais produtivo, e eu diria até mais nobre, qual seja participar da luta contra o terrorismo, no resgate, socorro no caso de desastres, na assistência humanitária, como no combate à pandemia do novo coronavírus, e na reconstrução diante das calamidades. Por sua vez, a política externa do Brasil deveria estar centrada na luta pela paz mundial e pelo desarmamento, sobretudo nuclear, diante da incapacidade do país de dissuadir ameaças externas das grandes e médias potências militares. Além dos gastos militares do Brasil serem produtivos, como há pouco lhes falei, quer dizer, 80% deles utilizados para pagar salários e aposentadorias dos militares, além desses gastos serem produtivos, são improdutivos pela incapacidade dessas forças armadas de dissuadir qualquer ameaça externa.
Outro absurdo que está acontecendo no governo Bolsonaro reside no fato de a proposta do orçamento de 2021 destinar uma fatia considerável do aumento das despesas das Forças Armadas em detrimento dos gastos com a educação e a saúde. Outros ministérios foram preteridos também em relação às Forças Armadas, como o meio ambiente, teve uma queda de 4,7%, a agricultura, com a redução de 1,7%, desenvolvimento regional, com menos de 6%. Ciência e tecnologia, por sua vez, teve uma queda de 25%. Tudo para inflar o orçamento das Forças Armadas, cujo orçamento é 80% destinado para pagar salários e aposentadorias. Pelo que acabamos de expor, fica evidenciado o imenso poder militar das grandes potências e a incapacidade de países como o Brasil para dissuadir ameaças externas. Para o Brasil adquirir a capacidade de dissuadir as grandes potências, teria que ser detentor de armas nucleares e de capacidade para desencadear a guerra cibernética, condição esta que é difícil de ser implementada porque o país não dispõe de recursos para alcançar este objetivo. Trata-se de uma anomalia que precisa ser eliminada do Brasil. O país assume gastos militares elevados, como os atuais, quando existem carências em setores importantes da vida nacional, como educação, saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente e economia nacional. Não tem sentido o país assumir gastos extremamente elevados para manter forças armadas improdutivas como a do Brasil, incapazes de dissuadir ameaças externas. A atitude racional seria o governo brasileiro reduzir drasticamente os gastos militares para destinar esses recursos aos setores mais necessitados do Brasil. E no futuro, deixar de possuir forças armadas, como fizeram Costa Rica, que não as possuem desde 1949, Liechtenstein, que não as possuem desde 1868, Ilha Samoa, Dominica, Tuvalu, Cidade do Vaticano e Granada. Portanto, meus amigos, estamos trazendo aqui um fato que eu considero da maior importância, que é o fato de nós termos uma organização que compõe o governo federal, que são as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, que perdeu sua utilidade como instrumento de defesa do país, do nosso território, pela incapacidade de fazer frente a qualquer ameaça, não só apenas das grandes potências, mas também de potências médias, conforme eu lhes falei. Então, realizar gastos nas Forças Armadas, nas condições atuais, em que as carências em todas as áreas do país são imensas, não tem sentido. Um governo seriamente comprometido com o bem-estar da nação brasileira assumiria, ou tomaria uma decisão exatamente no sentido de reduzir drasticamente os gastos militares e reorientar o papel das Forças Armadas para atuar em outras frentes, conforme eu citei na nossa apresentação. Porque não tem mais sentido dispor de Forças Armadas, com Força Aérea, Marinha e Força de Terra, o Exército, que não cumprem nenhum papel efetivo na defesa do território nacional. E o Brasil deveria fazer, na medida que não tem condições de possuir um exército, uma marinha e uma aeronáutica no mesmo nível dos Estados Unidos, da Rússia, da China, ou até mesmo do Reino Unido ou da França,
ou de Israel, que pelo menos ela se reduz ao mínimo necessário para cumprir tarefas mais nobres do que a de matar, porque as 3 armas elas foram feitas exatamente para fazer a guerra, para matar. Não, elas agora deveriam ser destinadas para atividades mais nobres, para lidar pelo bem das pessoas do país. E um outro aspecto também que é importante observar é que na medida que reduzimos os gastos para manter uma estrutura ociosa que nada contribui para o desenvolvimento do país, os recursos que deixariam de ser destinados às Forças Armadas seriam destinados à educação, à saúde, ciência e tecnologia, ao desenvolvimento da indústria, da agricultura, da economia nacional como todo. É isso que nós precisamos fazer. Então fica aqui essa mensagem para sua reflexão. Muita gente imagina o seguinte, que todo país necessariamente tem que ter forças armadas para se defender de ataques de inimigos. Mas nas condições atuais não há como, com essa estrutura que nós temos, obsoleta, ultrapassada das Forças Armadas, de realizar essa tarefa de defender o território nacional. O que nós temos que fazer é o seguinte, é viver em paz com todos os países do mundo, pugnar pela paz mundial e lutar pelo desarmamento. É isso que nós deveríamos fazer. Meus amigos, um meu abraço fraternal para todos.